O Vaticano é um lugar de fé, mas também de segredos. Segredos tão perturbadores que, por séculos, foram trancados às 7 chaves. Hoje, vamos abrir alguns desses arquivos e revelar 5 casos reais que o Vaticano preferiria que você não soubesse. Prepare-se, porque a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção. Começando pelo mais chocante: exorcismos oficialmente registrados. Sim, isso não é coisa de filme. Desde a Idade Média, o Vaticano reconhece e pratica o exorcismo. Existe um cargo oficial, o exorcista da Santa Sé, e há atas, relatórios e registros detalhados de cada caso. Mas aqui está o detalhe que assusta: a grande maioria dos pedidos de exorcismo é recusada. A Igreja só age quando a medicina e a psiquiatria desistem. Quando os médicos dizem: não sabemos o que é isso. Um dos nomes mais famosos dessa área é o Padre Gabriele Amorti. Ele foi o exorcista oficial do Vaticano por décadas e afirmava ter realizado mais de 70 mil exorcismos. Seus livros, baseados em relatos reais e documentados, descrevem eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Pense nisso. Nem tudo que chega ao Vaticano é questão de fé. Alguns casos são tão perturbadores que nem a ciência consegue explicar. São histórias de pessoas comuns, cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo por algo que os médicos não puderam curar e os padres temeram enfrentar. E tudo isso está documentado, guardado nos arquivos da Igreja. Falando em arquivos, nosso segundo ponto é o famoso Arquivo Secreto do Vaticano, que hoje se chama Arquivo Apostólico. O nome secreto vem do latim sacratum, que significa privado. Mas o que está lá dentro? Documentos que cobrem mais de 1.200 anos de história. Não são apenas cartas de reis ou bulas papais. São registros de julgamentos da Inquisição, confissões de pessoas acusadas de heresia, pactos, visões e possessões demoníacas. Imagine documentos trancados por séculos, não por serem falsos, mas por serem perturbadores demais para o público. Relatos detalhados de eventos que a Igreja considerou reais o suficiente para investigar, julgar e, em muitos casos, condenar. Esses papéis contêm as vozes de pessoas que viveram experiências aterrorizantes. Histórias de vilarejos inteiros tomados pelo medo. De indivíduos que afirmavam ver e ouvir coisas que não deveriam existir. O Vaticano não escondeu esses documentos por vergonha, mas talvez por proteção. Eles sabiam o poder que essas histórias continham. Agora vamos para algo ainda mais estranho: casos de santos com fenômenos inexplicáveis. A própria Igreja Católica aceita e documentou eventos que, para nós, soam como superpoderes. Estamos falando de levitação durante orações, estigmas, as feridas de Cristo aparecendo espontaneamente no corpo de uma pessoa, e relatos de vozes, visões e transes profundos. Um dos exemplos mais bem documentados é o de São José de Cupertino, do século XVII. Dezenas de testemunhas, incluindo cardeais e o próprio Papa, relataram tê-lo visto levitar. Ele flutuava no ar durante suas orações, às vezes por longos períodos. A própria Igreja ficou tão perplexa e honestamente assustada que o investigou rigorosamente. Chegaram a isolá-lo em mosteiros remotos, porque sua presença causava tanto espanto quanto medo na população. O Vaticano investigou com todo o seu poder e, no final, não conseguiu negar. Eles tiveram que admitir que algo inexplicável estava acontecendo, algo que ia além da compreensão humana. Isso nos leva ao quarto ponto: o ritual oficial de exorcismo. Este não é um roteiro de Hollywood. É um documento real chamado Rituale Romanum, publicado pela primeira vez em 1614 e atualizado ao longo dos séculos. A versão mais recente ainda é usada hoje. O que torna este livro tão fascinante é que ele descreve, com precisão assustadora, os sintomas que indicariam uma possessão. Mas o mais importante é o processo. O Vaticano só autoriza um exorcismo após uma investigação médica e psiquiátrica completa. Ou seja, um padre só entra em ação quando os melhores médicos do mundo olham para o caso e dizem: não há explicação científica para isso. Isso fortalece o argumento de que, para a Igreja, esses não são apenas casos de doença mental. São algo mais. O ritual em si é uma batalha espiritual, com orações, água benta e comandos diretos para que a entidade se revele e vá embora. É um procedimento metódico para lidar com um mal que a Igreja acredita ser muito, muito real. Finalmente, nosso quinto segredo nos leva à Sala das Relíquias. Escondida nos corredores do Vaticano, existe uma coleção de objetos que o público geral nunca verá. E não é por acaso. Essas não são apenas relíquias de santos. São ossos, fragmentos de roupas e objetos ligados a mortes violentas, milagres
e, em alguns casos, maldições. Cada item é investigado e autenticado pela Igreja. Pense em objetos que testemunharam eventos tão poderosos ou aterrorizantes que se acredita que eles ainda carregam uma energia residual. O Vaticano guarda esses itens não apenas por uma questão de fé, mas por precaução. A narrativa é clara. Há coisas no mundo que são perigosas demais para serem exibidas. Objetos que, segundo a crença da Igreja, poderiam influenciar ou prejudicar quem se aproxima sem a devida preparação espiritual. É uma biblioteca do inexplicável, um depósito de poder e perigo que o Vaticano opta por manter trancado, longe dos olhos do mundo. De exorcismos documentados a arquivos que contam histórias aterrorizantes, passando por santos que levitavam e objetos amaldiçoados. A história do Vaticano é muito mais complexa e sombria do que imaginamos. Esses não são contos de fadas. São casos reais, investigados e registrados pela própria instituição. A verdade é que, por trás dos muros da fé, existem segredos que desafiam a lógica e nos lembram que há muito mais neste mundo do que nossa ciência pode explicar. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que não te contaram na escola. Comente aqui embaixo qual desses casos te deixou mais arrepiado. Obrigado por assistir e até a próxima.